Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. O meu nome é Milene e eu vou estar falando sobre o tipo de clima desértico. Bom dia, meu nome é Karen e eu vou falar sobre o tipo de clima equatorial. Eu sou a Gabriela e vou falar sobre o clima semiárido. Meu nome é Miguel e eu vou falar sobre os climas tropicais. Nesse trabalho, cada um vai apresentar um tema, como a gente já havia falado. E a gente vai dar um pouquinho de cada uma das características dele, como vida animal, a localização dele no mundo. Alguns vão apresentar alguns problemas deles, as características gerais, entre outros tópicos que a gente vai abordar. Mas para começar, a gente vai começar falando sobre o que é climatologia. Que a climatologia ela é o estudo do clima e como que ele muda constante o tempo. Essa ciência ela ajuda bastante as pessoas, assim como nós, a entender melhor as condições atmosféricas que causam padrões climáticos e mudanças de temperatura ao longo do tempo, ao longo dos anos. A climatologia ela é bem diferente da meteorologia, porque a meteorologia ela foca em estudos mais próximos ao nosso, ela estuda mais o tempo. Como a gente viu, a diferença de tempo e clima, e o clima ele é algo mais estável ao longo do tempo, e já o tempo ele já foca um pouco mais no agora, no presente. Então essa é a diferença entre meteorologia e a climatologia, porque uma estuda períodos mais recentes e outra ao longo do tempo. Porque a climatologia, ela estuda as médias de clima e condições climáticas por um longo período de tempo e também como essas mudanças podem afetar as condições futuras. A climatologia, ela foi começada a ter um foco maior lá por volta dos anos 60. Os estudos climáticos, eles estão cada vez mais é, atraindo a atenção de toda a população, porque ele estuda muito sobre problemas da água, o desmatamento, as queimadas, entre outras coisas que alteram os padrões climáticos. Isso a gente vai ver ao longo do nosso trabalho. Passo a palavra agora para a Milene, que ela vai falar um pouco sobre o clima desértico. Clima desértico. O clima desértico ele é encontrado em regiões muito áridas, com amplitude térmica diária elevada e baixíssima ou nula pluviosidade. Mas, Milene, o que, afinal de contas, a pluviosidade? Muito simples, gente. Pluviosidade, a quantidade de chuva caída, tá bom? Uma coisa importante para a gente estar citando aqui no início desse trabalho é que a gente vai estar vendo principalmente a questão do deserto quente. A gente não vai estar entrando muito a fundo nos desertos frios e mais pra frente vai ter uma explicação do porquê disso, ok? Próximo slide. Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as características dos desertos. Bom, eles apresentam períodos secos, baixa pluviosidade, como já foi comentado, chuvas mal distribuídas e temperaturas altas, tá? A questão da pouca umidade eu também já comentei com vocês. E também tem uma questão aqui que não tá no slide, porque o slide é mais um resumo, que é a questão da amplitude térmica, tá? E o que há, enfim, essa questão da amplitude térmica? Basicamente, tá, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima que tem no local. Então, dando um exemplo aqui, tá nos desertos quentes durante o dia, eles podem apresentar temperaturas entre 35 a 50 graus. Porém, quando a noite chega, o calor acumulado no solo arenoso se dissipa e as temperaturas caem, tipo assim, drasticamente, família, entendeu? Eles podem alcançar até mesmo números negativos. Próximo slide, por favor, Miguel. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da vegetação, tá? E em virtude da baixa umidade, os climas desérticos apresentam uma vegetação totalmente escassa e adaptada à hostilidade climática, tá bom? As raras árvores e arbustos encontrados nesse tipo de clima, em geral, possuem o tronco recoberto por espinhos para reter água em meio ao clima árido e raízes profundas o suficiente para penetrar o lençol freático, perdão. É interessante a gente citar também que algumas espécies vegetais permanecem dormentes na maior parte do ano e só cresce quando a água se torna disponível. Próximo slide. Nos subtipos, além do que a gente já comentou, a gente também tem a questão do oásis, tá? O que, afinal de contas, são oásis, tá? Surgidos pelo afloramento das águas subterrâneas, que formam poços ou, enfim, pequenos lagos, os oásis são pequenas áreas que são mais úmidas e possuem uma diversidade maior de animais e plantas do que todo o restante do deserto, tá?
eles são muito importantes para o povo que habita essa região, porque nesses locais a prática da agricultura possibilita para os moradores a obtenção de alimentos por meio da produção de frutos, cereais, hortaliças, enfim, e a criação de pequenos animais, tá? Próximo slide, por favor. E agora sim a gente entra na questão dos desertos frios, tá bom? Mesmo sendo desertos frios, eles são, no geral, muito quentes durante o verão, tá? E muito secos também. Mas eles são brutalmente frios durante o inverno, com temperaturas inferiores a 0 graus, assim, facilmente, tá? E a nave, ela é típica nessa região. Esses locais, em geral, têm uma vegetação também muito escassa devido às extremas de temperatura, porém, os animais, assim como ocorre, são influenciados pelo clima desértico frio, tá? Desenvolvendo habilidades especiais de sobrevivência também, mas nesse caso pro frio e não pro calor. Entre os exemplos, a gente tem o deserto de Gobi, que fica na China. Todavia, a gente não se aprofundou muito nesses tipos de deserto, nesse tipo de clima, nesse trabalho, porque eles estão basicamente sobre o domínio do clima polar, tá? Então a gente não vai estar se aprofundando muito sobre eles, mas é interessante a gente ter citado aqui para a gente saber da existência. Próximo, por favor. Agora, a questão da vida animal. Muita gente se pergunta se existe vida animal nos climas desérticos, tá? E sim, existem. No entanto, eles são espécies adaptadas à escassez de água, como a gente já citou com as plantas, né? Então acontece o mesmo com eles. A gente pode encontrar répteis, como lagartos e serpentes, que dividem espaço com roedores, aves, insetos e mamíferos. Como os camelos, por exemplo, que eles são muito comuns nas regiões de clima desértico e possuem uma grande importância para o povo, né? Pois graças à sua capacidade de resistir a longos e longos períodos sem beber água, eles tornam-se um meio de transporte essencial para a população local, tá bom? E agora a gente pode passar para o próximo tópico, que é a questão dos problemas. Então, como eu já falei bastante, eu acho que os problemas dessa definição aqui tá ótimo, que são processos erosivos, escassez de água e problemas na agricultura. Próximo slide. E para finalizar, a gente tem aqui a questão da localização, que como vocês podem ver no mapa, ele é encontrado em maior incidência na faixa intertropical, tá? E nos continentes África, América, Ásia e Oceania. E é isso. Passo agora a palavra para minha colega Karen. Eu vou falar agora sobre o clima equatorial. Bom, ele é encontrado em regiões de baixa latitude próximas ao paralelo do Equador. Por isso, é conhecido como os climas pertencentes às florestas tropicais. Como característica, ele tem elevadas taxas de temperatura, que vão desde 24 graus Celsius a 28 graus Celsius, com bastante ocorrência de chuva, alta umidade e ventos fracos. Pode passar o slide. A vegetação. Como essas florestas equatoriais são muito úmidas, suas florestas são muito densas e sua fauna e flora geralmente é muito diversa. Elas vão desde animais rastejadores, como anfíbios, a animais voadores, como beija-flores, araras, papagaios, há inúmeros tipos de macacos, esquilos, tucanos e diversos tipos de insetos. Pode passar. Os subtipos. Ele é dividido em 2 subtipos. A floresta equatorial úmida, que prevalece na região amazônica e possui altas temperaturas o ano todo. Possui uma boa distribuição de chuvas no recorrer dos 12 meses do ano. E suas estações secas são muito curtas. E as regiões com esse clima geralmente são sempre muito úmidas. E o equatorial semi-úmido. Diferente do equatorial úmido, como o próprio nome já diz, possui 2 estações do ano bem divididas, uma chuvosa e uma muito seca. Próximo slide. A vida animal, como eu já tinha falado antes, ela é muito diversificada. Suas localizações. Todas elas estão muito próximas às linhas do Equador e se encontram na América do Sul, como no Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela.
América Central, na Jamaica, Panamá, Porto Rico e República Dominicana. África em Congo, Gabão, Libéria e Nigéria. República Democrática do Congo, Serra Leoal. A Ásia fica na Índia, Indonésia, Malásia e Tailândia. E Oceania na Ilha do Pacífico, na Ilha do Salomão e na Papua Nova Guiné. Próximo slide. E agora eu passo a palavra à minha colega Gabriele. Eu vou apresentar o clima semiárido. Próximo slide. O clima semiárido se caracteriza por longos períodos de estiagem, ou seja, seca, tendo um índice pluviométrico anual de 100 a 500 milímetros, chuvas mal distribuídas e altas temperaturas que variam entre 15 graus Celsius e acima de 18 graus Celsius, assim tendo uma baixa umidade. Próximo slide. A vegetação. Em geral, as regiões que apresentam este tipo de clima possuem vegetação arbustiva, pelo fato de que o solo é fértil apenas em algumas áreas isoladas. No Brasil, abrangem-se os biomas da Caatinga e do Cerrado. Na Caatinga, a predominância da xerófila, e no Cerrado, a presença de um inverno bem seco e verão com altos índices de chuva, por ter um solo pobre em nutrientes, abriga plantas de aparência seca, plantações baixas e retorcidas. Próximo slide. Problemas sociais, econômicos e ambientais. Obviamente, as características do clima citado levam a problemas sociais, econômicos e ambientais. Por conta da escassez de água, a população apresenta grande dificuldade em envolver a agricultura e a pecuária, levando à pobreza e ao êxodo rural. A desertificação e a salinização do solo, provocada pelo desmatamento e más práticas agrícolas, são os outros problemas que assombram a região. Próximo slide, por favor. Vida animal. A vida animal neste clima é pouco conhecida, mas bastante diversificada. Próximo slide, por favor. Localização. O clima semiárido está presente em diversas regiões do mundo, como América do Norte, nos países dos Estados Unidos, Canadá e México, América do Sul, na Venezuela, Equador, Argentina e Brasil, na África, Norte, Central e Sul, na Europa, nos países da Espanha, Ucrânia, Rússia e Turquia, na Ásia, na Arábia Saudita, Iêmen, Cazaquistão, Mongólia, China, Geórgia e entre outros países, e na Oceania, na Austrália. Aqui no país é encontrado na região denominada de Polígono das Secas, que abrange os estados da região Nordeste, que são Bahia, Ceará, Alagoas, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte, e também o norte de Minas Gerais. Próximo. Agora eu vou passar a palavra para o Miguel. Então agora eu vou falar um pouco sobre o clima tropical. O clima tropical ele fica localizado na região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, onde que a radiação recebida do Sol é alta, o que justifica as temperaturas elevadas durante o ano que permanecem sempre acima dos 20 graus Celsius. As características. Esse clima ele também apresenta uma baixa amplitude térmica, assim como nos desérticos, que é a variação que ocorre entre a temperatura máxima e mínima. Então quer dizer que onde se possui esse clima não tem grandes variações de temperatura, nem durante o dia, nem ao longo do ano. O índice pluviométrico ele fica entre 1.000 milímetros e 2.000 milímetros anualmente. Então isso quer dizer que as regiões que possuem o clima tropical recebem muita chuva, mas não na mesma quantidade das regiões do clima equatorial, e nem durante todo o ano. E as chuvas do clima tropical são espalhadas de maneira igual. Esse quesito marca a sua principal característica, que é a definição das duas estações, uma quente e seca e outra quente e chuvosa. As florestas tropicais, por terem grande incidência de chuva, elas são ricas em biodiversidade animal e vegetal. Nas áreas semi-úmidas, com menor precipitação anual, se possui vegetação composta por plantas rasteiras e arbustos e algumas árvores distantes uma das outras. Nas áreas pouco úmidas, onde chove pouco, encontramos a estepe, que é a vegetação rasteira e xerófila, que já são adaptadas para áreas com pouca incidência de chuva. A vida animal ela é bastante diversa, podendo encontrar várias espécies de animais, entre mamíferos, répteis, aves, anfíbios, entre outros. A localização.
No Brasil, principalmente, o clima tropical ele está presente na maior parte do Brasil, numa boa porção, como no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins e outros. E no mundo, ele é encontrado como na Ásia, nos países da Tailândia, Malásia, sul da Índia, no Sri Lanka. Já na África, na Costa do Marfim, na Guiné Equatorial, na República Democrática do Congo, na Angola, na América do Sul e na América Central, ele é encontrado na Venezuela, na Bolívia, no Peru, aqui no Brasil, no Equador, na Guiana Francesa, em boa parte, na Costa Rica, em Nicarágua, Honduras, Cuba. E já na Oceania, a porção mais norte da Austrália também apresenta esse clima. E o clima, ele recebe justamente o clima de tropical porque ele está na zona de intertrópicos, entre a zona do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, no meio da linha do Equador. Agora eu passo a palavra para a Karen, que vai falar um pouco sobre a conclusão. Tá, e o que se pode compreender desse trabalho? Qual é a conclusão de tudo isso que falamos e todas essas informações que citamos? Com esse trabalho, podemos concluir que os climas podem se diferenciar muito por diversos motivos, como, por exemplo, a continentalidade e a maritimidade, o relevo, os gases estufas, queimadas, o desmatamento e entre outros muitos fatores. Tudo isso afeta as condições climáticas ao longo do tempo e as condições climáticas de cada região do planeta. E aqui nós disponibilizamos todas as fontes para a pesquisa desse trabalho que a gente usou. Muito obrigado e até a próxima.